Há momentos na vida em que tudo parece silencioso demais, parado demais, vazio demais. Momentos em que você olha ao redor e percebe que portas que antes se abriam com facilidade agora parecem fechadas, trancadas, seladas por algo que você não entende. Pessoas que estavam ao seu lado já não estão mais. Oportunidades que eram frequentes parecem ter desaparecido. Convites cessam, elogios somem, movimentos congelam. E a primeira sensação que surge é a de abandono. Você pensa, por que Deus me tirou daquele lugar? Por que Ele me afastou de certas pessoas? Por que nada está acontecendo? Mas o que você não sabe, e talvez nunca tenha percebido, é que existem fases em que Deus não apenas cala, Ele esconde. Sim, Ele te oculta, Ele te separa, Ele te retira da vista de alguns. E isso não é punição, isso não é acaso, isso não é fracasso, isso é propósito. Quando Deus decide esconder alguém, é porque está preparando um nível de revelação que não pode ser entregue diante de todos. Não pode ser exposto antes da hora, não pode ser compartilhado com qualquer um. Deus esconde para proteger, Deus esconde para lapidar, Deus esconde para fortalecer, Deus esconde para reconstruir. E Deus esconde, porque aquilo que Ele fará na sua vida é grande demais para ser revelado sem preparação. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma fase em que você sente que ninguém te vê, ninguém te nota, ninguém te escolhe. Uma fase em que você sente que está parado, mas na verdade está sendo preservado. Uma fase em que você pensa que está atrasado, mas está apenas sendo escondido para ser revelado no tempo perfeito. Veja a história de Moisés. Ele não nasceu para ser um escravo comum. Ele nasceu para ser libertador. Mas antes de se tornar aquilo para o qual nasceu, ele foi escondido por 3 meses. Depois foi escondido no Nilo. Depois escondido no palácio. E mais tarde, escondido no deserto por 40 anos, Deus escondeu Moisés repetidas vezes para que o poder que seria revelado através dele não fosse destruído antes da hora. Davi também foi escondido, esquecido no campo quando todos foram chamados. Enquanto os irmãos se apresentavam, ele pastoreava ovelhas sozinho, invisível, ignorado, mas Deus o via, e quando o tempo chegou, Deus o revelou. José foi escondido em um poço, depois em uma prisão. Mas quando Deus decidiu revelá-lo, ninguém pôde impedir. O esconderijo de Deus não é um castigo, é um berço. Não é isolamento, é incubação. E talvez esse seja o seu momento. Talvez Deus tenha tirado pessoas da sua vida porque você cresceu demais para permanecer onde estava. Talvez Ele tenha fechado portas porque você estava entrando em espaços pequenos demais para o tamanho do que Ele está construindo em você. Talvez Ele tenha silenciado o mundo ao redor para que você finalmente ouvisse a voz dele sem distração. Deus não esconde o que Ele não pretende usar. Deus não silencia o que Ele não pretende amplificar. Deus não limita o que Ele não pretende expandir. O silêncio é o sinal de que a obra está em andamento. O esconderijo espiritual é o lugar onde Deus molda o caráter, fortalece a fé, quebra vaidades e constrói identidades. Há coisas que só podem ser alinhadas quando ninguém está vendo. Há curas que só acontecem quando ninguém está por perto. Há processos que só florescem no anonimato. E Deus sabe exatamente qual é o seu ritmo, sua força e sua missão. Não é coincidência você estar vivendo essa fase agora. Deus te escondeu porque Ele sabe que se te revelasse antes da hora, você seria criticado, atacado, julgado, desacreditado e até sabotado. Mas no esconderijo Ele te faz crescer longe dos olhos que não suportariam ver sua evolução. Ele constrói seu interior antes de te expor ao exterior. Ele te deixa firme por dentro antes de te levantar por fora. Há pessoas que não estão mais perto de você porque a proximidade delas impediria o que Deus está prestes a fazer. Há ambientes dos quais você saiu porque eram pequenos demais para o que está vindo. Há oportunidades que não chegaram porque eram menores do que aquilo que Deus planejou. Há convites que não apareceram porque te tirariam do foco. Existem convicções que só nascem quando tudo parece parado. Deus está te escondendo para te revelar maior, mais preparado, mais maduro, mais forte, mais consciente e mais cheio da presença dele. Quando Deus esconde alguém, Ele começa a trabalhar em detalhes que ninguém veria. Ele toca feridas profundas.
Ele cura memórias silenciosas. Ele corrige caminhos tortos. Ele transforma inseguranças em autoridade. Ele transforma dúvidas em coragem. E ele faz isso com calma, com precisão, com amor. Ele sabe exatamente o que está fazendo. E nesse processo, ele retira tudo o que não combina com o futuro que ele está preparando para você. Pessoas, hábitos, ideias, emoções, ciclos, portas, tudo é alinhado, tudo é peneirado, tudo é ajustado. E quando você menos espera, você percebe que está diferente. Que pensa diferente, reage diferente, crê diferente, né? A transformação começa no esconderijo. A revelação começa no oculto. O público só vê o resultado, mas Deus conhece o processo. É por isso que ninguém entenderá quando a sua revelação chegar, porque eles não viram o que você viveu. Eles não testemunharam suas lutas escondidas, suas lágrimas silenciosas, suas orações desesperadas, suas renúncias secretas. Eles não viram a mão de Deus te segurando quando você desabou por dentro. Eles não viram os momentos em que você quase desistiu, mas permaneceu porque algo dentro de você dizia: ainda não acabou. Quando Deus revelar você, não haverá espaço para dúvidas. Será tão evidente, tão claro, tão poderoso, tão sobrenatural, que ninguém poderá negar que foi Deus quem fez. E quando isso acontecer, tudo fará sentido. Você entenderá por que teve que esperar, por que teve que perder, por que teve que ficar sozinho, por que teve que ser escondido. Você perceberá que se Deus tivesse revelado você antes do tempo, você não estaria preparado. Você não suportaria o peso da bênção. Você não reconheceria as armadilhas. Você não teria maturidade para lidar com a responsabilidade. O esconderijo não te atrasou. Ele te protegeu. Ele te construiu, ele te equipou, ele te fortaleceu, ele te aproximou de Deus. E agora, depois desse processo, você está pronto para viver aquilo que ele preparou. A revelação vai chegar. O momento vai chegar. A porta certa vai se abrir. O encontro certo vai acontecer. A palavra certa virá. O cenário certo se formará. Tudo vai se alinhar. E será tão perfeito que você entenderá que nada foi por acaso. Por isso, respire. Não se desespere com o silêncio. Não se assuste com o isolamento, não se sinta pequeno pelo esconderijo. Não interprete a pausa como abandono. Deus está te preparando. Deus está te protegendo. Deus está te posicionando. Deus está te moldando. Quando Ele te revelar, será no momento exato. Nem antes nem depois, no tempo perfeito. E quando esse dia chegar, todos verão o que Deus sempre viu em você. Por isso, não desista do processo. Permita que Deus finalize o que Ele começou. Você não está escondido por causa de fracasso. Você está escondido por causa de promessa. Você não está parado. Você está sendo preparado. Você não está esquecido. Você está sendo lapidado. Deus está prestes a te revelar. E quando Ele fizer isso, será lindo, será forte, será sobrenatural e será visível para todos. A fase que parece estagnação é o chão onde Deus planta aqueles que Ele escolherá para grandes colheitas, e você é um deles. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like. Comente aqui abaixo, eu recebo essa preparação de Deus, e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo mensagens de fé, força e direção para a sua vida.